Olá, pessoal. Hoje eu vou falar sobre um tema que eu acho super importante, que é o ataque isquêmico transitório. E vou concentrar na pessoa que tem o COVID mais diabetes. Um dos grandes complicadores, né, é o AVC, né? Então eu tô trazendo ele aqui também. Porque o AVC ele é responsável por mais de 100 mil óbitos ao ano no Brasil, segunda maior causa de morte no mundo e a primeira causa por incapacidade, ok? Então, eu vou trazer esse tema para vocês. Então, vamos lá. O paciente que apresenta COVID-19, ele tem uma infecção viral, certo? E vamos entender o que acontece na célula quando eu tenho COVID presente. Então, ele vai infectar a célula, vai multiplicar esse vírus por meio da célula que ele invade e ele vai impedir essa célula de fazer as funções vitais, que é de levar oxigênio e glicose para as reações bioquímicas acontecerem e todo o nosso corpo funcionar bem. E além dele matar essa célula, ele libera por meio delas novos vírus. Então é importante você saber quais são os sintomas, né, do COVID, que febre, diarreia, aumento da frequência respiratória, entre outros, mas eu vou fixar nesses três porque pensa comigo, a febre causa sudorese, ok? Então a pessoa vai perder líquido, a diarreia a pessoa perde líquido e a questão de fazer a respiração, né, a inspiração e a expiração, a pessoa também vai perder líquido, só que na presença do COVID, essa frequência a respiratória vai estar aumentada, ok? Então, toda vez que eu perco líquido, eu diminuo o fluxo de sangue circulante, ok? Na anamnese, quando a gente faz a anamnese no paciente, a gente sempre vai atrás de indicadores de problemas, porque o enfermeiro é a pessoa que vai avaliar risco. Então, por exemplo, ele vai avaliar fatores de risco para quem tem COVID se ele é fumante, né? É um complicador, é um fator de risco importante. Se ele é obeso, se ele está no sobrepeso, ok? E vamos ver a idade desse paciente. Eu vou ver se ele faz parte da população de risco, como o paciente que tem acima de 40 anos, homem, ok? Ou se ele tem condições associadas, como hipertensão, dislipidemias. Por que dislipidemias? Porque ele faz placa de ateroma dentro da artéria, o que vai impedir o fluxo, ok? Mas eu vou me concentrar hoje no diabetes mellitus, ok? Então, vamos lá. O paciente que tem diabetes mellitus, ele pode ter vários sinais e sintomas. Um deles é a polifagia, ele tem muita vontade de comer, né? Por quê? Porque a glicose, ela acaba não entrando na célula, já porque ele tem o diabetes, né? Imagine isso associado ao COVID, que também faz com que isso não aconteça. Ele também tem um aumento da sede, né? Então, polidipsia, então ele tem uma sede excessiva. Ele também vai ter poliúria, então ele vai urinar muito. E ele tem um grande complicador. Ele pode, no geral, quem não tem diabetes, né? Ele urina manhã e tarde. À noite a gente dorme. O paciente que tem diabetes, ele vai urinar muito à noite. Então, ele tem a noctúria, ok? Então, veja, se ele vai urinar muito, ele também vai perder líquido. Então, ele também vai perder fluxo. Então, tanto diabetes quanto COVID fazem perder ou diminuir o fluxo de sangue, porque ele acaba perdendo líquidos, ok? Quando ele perde esse líquido, três coisas vão ficar afetadas, que é a diminuição do oxigênio, porque não tem fluxo que leva, a diminuição da glicose e a diminuição das reações bioquímicas. E isso é um complicador para o desenvolvimento do ataque isquêmico transitório, né? E fala que é transitório por quê? Porque em 24 horas ele vai se resolver. Só que ao mesmo tempo que ele se resolve, eu tenho que pensar que o próximo complicador do ataque isquêmico transitório é o AVC. E esse AVC, ele pode acontecer em 48 horas, uma semana, um mês ou 6 meses. E o que é esse ataque isquêmico transitório? É uma isquemia causada no vaso, ou porque não tem fluxo, ou porque tem tromboêmbolo.
Quando é fluxo, o que que diminui? A perfusão, né? A perfusão da artéria. E o que que vai acontecer? Hoje aqui nós vamos pensar na perfusão cerebral. Vamos ver como que isso acontece no cérebro, ok? Então, quando eu tenho diminuição da perfusão cerebral, ou porque a pessoa tem, né, diabetes, ou porque ela tem o COVID, ou porque ela tem associação dos dois, ok? O enfermeiro vai ter que ficar atento. E aí eu quero dizer que o enfermeiro tem uma função super importante para você que está assistindo, que é paciente, ou é aluno, né? Ou é próprio enfermeiro, né? Então, o que a gente precisa entender? Que o enfermeiro é a pessoa que fica 24 horas com o paciente. É ele que vai avaliar os riscos e vai agir em tempo oportuno para que esse paciente seja tratado e cuidado e saia do risco. Então, vamos ver, o enfermeiro vai ficar atento aos sintomas. Então, o paciente às vezes fala assim, eu tô perdendo memória. O paciente que tem COVID. Por quê? Porque diminui o fluxo num oxigênio no cérebro. Aí ele fala, nossa, engraçado, eu tava lendo algumas páginas, tal, de repente eu perdi o raciocínio. Vai perder o raciocínio, né? Vai ter, às vezes, dificuldade para falar. Vai ter, às vezes, alguma dificuldade motora, entre outros sintomas, como náuseas e vômitos, ok? Até perder o nível de consciência. Então, a outra coisa que nós vamos ficar atentos é o que? Aos sinais. Então, por exemplo, se tem diminuição do fluxo, o pulso diminui, né? Se diminui o pulso, o tempo de enchimento capilar nas extremidades vai aumentar, porque ele deveria, né, tá presente em 2 segundos, ele não vai estar. A saturação, se não tem fluxo, não leva oxigênio. Se não leva oxigênio, a saturação cai abaixo de 95, o normal é acima de 95. Né? Esse pulso, por exemplo, eu gosto que ele fique de 70 até 100 e não 60, porque eu garanto mais segurança. A glicemia do paciente, veja bem, tanto no diabetes como no COVID, a glicose não vai entrar na célula, porque as duas funções estão prejudicadas e há um aumento da glicose no sangue, né? Porque não está entrando na célula. E no início, o paciente vai apresentar muita diurese, porque ele vai urinar manhã, tarde e noite, mas depois ele vai começar a ficar sem fluxo, né? Ok? Então, ele também vai apresentar menos diurese, menos urina. E aí, a gente tem que ficar atento por conta da insuficiência renal. Ok? Então, o enfermeiro, para agir em tempo oportuno, ele pega os dados e interpreta os dados. Então, é importante falar que a interpretação dos dados é fundamental, além de coletar os dados, né? Se eu sei o que cada dado significa, eu sei que intervenção eu preciso fazer. Então, uma das intervenções é sempre manter esse paciente hidratado. Perdeu fluxo, perdeu urina, perdeu por sudorese, por diarreia, eu preciso repor. Então, se ele está em casa, eu ofereço água de coco, né? Várias coisas para aumentar o fluxo. Se ele está no hospital, a gente faz o balanço hídrico, perdeu, repõe. Ok? E aí a gente vai usar todas as possibilidades para reposição. Né? Se o paciente diminui o fluxo, perde O2, né? Não tem O2 suficiente, eu faço oxigenoterapia. Né? E aí eu vou usar o que é melhor. É um catéter? É uma máscara? Né? É uma intubação? E aí eu aumento o oxigênio. E uma outra coisa que todo mundo está ouvindo falar é pronar o paciente. Então, por que eu preciso pronar o paciente? Né? Porque o aumento, a pronação, que é o paciente ficar de bruço deitado e não gastar energia nenhuma, ok? Então, ele fica pronado de bruços para aumentar o fluxo de O2 no pulmão, ok? Então, quando eu aumento o fluxo, eu sei que vai entrar O2 e vai sair CO2. E aí eu tenho a chance desse alvéolo funcionar adequadamente, ok? Então, eu faço com que esse alvéolo funcione. Então, é importante saber agir em tempo oportuno. Por quê? Porque esse ataque isquêmico transitório, ele pode acontecer e em seguida vir o AVC.
Então, é importante sempre, ou se você está em casa com esse paciente, controlando esse paciente, porque ele não é um paciente de UTI, mas é um paciente que está com Covid e é diabético, você faz toda essa interpretação de dados. Uma coisa que é super importante, gente, é saber que a gente vai usar o oxímetro de pulso. E como usá-lo? Veja, quando eu coloco aqui o oxímetro de pulso, ele não me dá só a saturação. Ao lado está o pulso, que é o fluxo. Então, os 97 aí que está me mostrando, está me falando a saturação, mas os 89 está falando o quanto de pulso o paciente tem. Olha quanto de fluxo eu tenho, ó. 83, tá bom. Eu falei que de 70 a 90 estaria bom. Veja que quando eu falo, vou acertar aqui. Quando eu falo, ele aumenta. Se eu parar de falar, ele vai diminuir. Por quê? Porque quando eu falo, eu gasto energia. Então, o paciente que tem Covid precisa guardar a energia. A meta que é energia. Ele não pode gastar o que ele não tem. Ele precisa guardar o oxigênio que ele tem para entrar nessa célula e combater o vírus. Então, é o paciente que precisa de repouso. Não é para ler, não é para limpar a casa, ok? Não é para ficar fazendo atividades que vai usar oxigênio. Tem que diminuir a atividade e fazer uma reposição da energia, ok? Então, tanto o paciente que está em casa quanto o paciente no hospital, a meta é sempre você guardar o máximo de oxigênio. Então, qualquer atividade que você faça, desde uma leitura, como um banho, como uma limpeza em casa, vai gastar o oxigênio que muitas vezes o paciente não tem. Então, é importantíssimo falar isso para ele, porque ele acha que ele ainda é capaz, né? Mas no momento, realmente a casa, as coisas, né? A leitura tem que ficar para depois e a gente deve orientar o nosso paciente a repor essa energia e não a gastá-la. Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.